a criptomoeda chamada Aave atua no setor de lending, que é o setor de empréstimos. Isso significa que ela faz de maneira descentralizada aquilo que os bancos fazem, que a gente já está acostumado, que é pegar dinheiro de uma pessoa para poder emprestar para outra, cobrar os juros em cima dessa operação e aí conseguir a receita dessa forma. A Aave hoje é o principal protocolo de lending do mercado de cripto. Então, outros protocolos como a MakerDAO e a Compound não têm um time de desenvolvimento tão bom quanto a Aave e até por isso ela está sempre inovando e trazendo novas tecnologias. Recentemente, lá no Fórum de Governança da Aave, que é onde essas novas atualizações são propostas, foi colocado a proposta de criar o GOL, que seria uma nova stablecoin, que é uma criptomoeda que representa $1 e ele seria o dólar utilizado pela Aave e que a Aave tentaria espalhar por todo o mercado cripto para poder competir com outras stablecoins, como é o caso da DAI, do USDC e do USDT. E isso é muito importante, porque atualmente no mercado cripto existem 3 principais setores dentro do setor de finanças descentralizadas, que é o de lending, empréstimos, que é o que a Aave já é boa em fazer, o setor de exchanges descentralizadas de criptos como a Uniswap e o setor de stablecoins. Nos últimos anos, como vocês conseguem ver nesse gráfico, as stablecoins ampliaram muito sua oferta no mercado, então quem domina a tecnologia por trás dessas stablecoins consegue ter uma representatividade muito grande para poder guiar quais vão ser os rumos do mercado cripto. Então, se a Aave conseguir lançar o GOL e ele conseguir competir com as stablecoins que já existem hoje, ela vai dominar 2 dos 3 principais campos de finanças descentralizadas no mercado cripto, e se ela conseguir gerar receita em cima disso, isso pode ser excepcional para quem é investidor da cripto Aave. Mas afinal de contas, como que a Aave pretende fazer? Qual que é o plano dela para destronar essas criptos que já são gigantescas no setor de stablecoin, como é o caso do USDC, do USDT, do Binance Dollar, que você provavelmente tem na sua carteira de criptomoedas? Basicamente, eles têm 2 principais diferenciais competitivos. E para entender eles, a gente tem que falar de como que o GOL vai funcionar. Toda essa expertise, essa inteligência que a Aave já tem para o setor de empréstimos, ela vai utilizar para poder criar o GOL, se essa proposta for aprovada. Basicamente, um usuário iria depositar as suas criptos lá no protocolo da Aave e aí depois ele retiraria uma certa quantidade de GOLs. Isso já acontece no caso da stablecoin DAI. Ela é uma stablecoin descentralizada e sobrecolateralizada. Isso significa que não existe uma empresa por trás da cripto DAI, mas em contrapartida você tem que colocar muito mais criptos depositadas para poder tirar uma quantidade menor de dólares DAI. Então você colocaria, por exemplo, 150 Ethereums para poder tirar 100 dólares DAI. Essa diferença é maior porque as criptos que estão sendo colocadas como garantia são muito voláteis, mas ela também vai garantir uma certa segurança para a dinâmica desse protocolo. E aí a desvantagem é justamente porque você cria uma ineficiência de como você está usando o seu dinheiro. Por outro lado, existem as criptos que são as centralizadas e colateralizadas com uma quantidade equivalente de dólares que você está emitindo. É o caso da USDC e do USDT. Essas criptos, para você conseguir emitir 100 dólares dela, você só teria que colocar 100 dólares de um outro ativo em garantia. E isso faz com que elas sejam muito mais eficientes em capital. A maioria das pessoas vai preferir utilizar elas para poder ter mais dólares do que utilizar a DAI. É por isso que o USDC e o USDT hoje são as maiores stablecoins do mercado, as maiores criptos que têm essa paridade com o dólar. A questão, a desvantagem que elas trazem é justamente o fato que elas não são descentralizadas, elas têm uma empresa por trás delas. Se a gente entende como essas stablecoins funcionam e a desvantagem de cada uma delas, a gente consegue entender por que a GOL tem tanto potencial de dominar o mercado. A estratégia da Aave, que é o primeiro diferencial, é o seguinte: ela vai criar entidades que vão ser chamadas de facilitators, ou então entidades que já existem no mercado vão poder se candidatar para poderem se tornar facilitators. Os facilitators vão ter mecânicas diferentes para poder emitir essas stablecoins, esses GOLs. E aí cada um deles vai funcionar de um jeito mais parecido com a DAI ou de um jeito mais parecido com o SDC ou o SDT. Então, em um primeiro momento, isso seria feito em uma lógica muito parecida com a DAI, que seria um pouco mais ineficiente em capital, porém mais descentralizado,
Mas eles também têm uma estratégia guardada na manga que poderia fazer essas stablecoins serem emitidas de um jeito tão eficiente quanto o SDC e o USDT, mas mantendo a centralização sem você precisar ter uma criptomoeda por trás. E esse